TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sexta-feira, hein, Roberta? Sextou, bom dia. Sextou, bom rápido, dia. Bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, tá na sua tela, tá aí o nosso e-mail oficial e, é claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD 24, o telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem, participa aqui com a gente, que a gente, claro, vai atrás das informações para você, viu? Pois é, em Petrópolis hoje o dia estava bem bonito, viu? É, só se for na tua área, porque lá tava assim, tava assim, tava pintado, bonito, pintado, pintura. Bonito. Mas assim, de um lado tava pintura e do outro tava russo. Ah, tava dividido lá. Não, lá tava bem assim, olha só, tem ali umas nuvens mais carregadas, mas a gente vê o céu azul. Eu no meio do russo. Tá? Só para constar, porque... realmente ontem à noite o tempo estava fechado. Isso, cheio de russo, tudo fechado. O tempo estava fechado. Hoje de manhã Petrópolis. cedinho o tempo também estava bem fechado, mas eu acredito que vai fazer um dia aí bem bonito, né? O pessoal que vem para Bauerfest aí, final do mês aí, vai se divertir com esse tempo. Pois é, eu geralmente já tô vendo... fica bem, mais ou menos assim, as Sim, manhãs, nossa, e aí vai esfriando pro fim da noite. Exatamente, né? fica aquele dia lindo, isso, né? De inverno, aquele vai dia, aquele céu azul lindo ali com um palácio de cristal de fundo, né? Espetáculo. Muito bonito. E então, vem aqui na aberta mesmo, que a gente vai fazer a nossa escalada na aberta. Exatamente, a gente tem que já começar aqui as notícias, né? Isso, vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 6 de junho, e a gente vai ver que o governo do estado reduz em 5 bilhões de litros o despejo de esgoto na Baía de Guanabara. Pois é, e olha, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra aumento no número de atendimentos causados por acidentes de trânsito em Petrópolis. Câmara de Petrópolis aprova projeto que restringe o uso de banheiros públicos com base no sexo biológico. Isso deu o que falar. Pois é. E as dicas da agenda cultural para o seu final de semana também, né? Agora, no Correio Serrano, na TV. Bom, pessoal, a gente chega com aquelas informações, claro, sempre do nosso jornal, primeiro do nosso Correio da Manhã, edição de final de semana, muito recheado lá e, claro, ali na linha vermelha, sempre uma notícia para adiantar o mundo político para você lá da coluna Magna Vita, viu? E lá, prefeito Eduardo Paes abre polêmica com o Tribunal de Contas do Estado e surpreende até o TCM. Esse é destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Pois é. E olha, ali embaixo, Zambelli, procurada pela Interpol. Jair Bolsonaro depõe a PF e diz que enviou 2 milhões a filho Eduardo nos Estados Unidos. Aliás, as falas dele ontem foram assim, o advogado, coitado, deve estar se enforcando. Deve estar de cabelo em pé, né? Difícil. Eu recebi 17 milhões na minha conta. Da onde? De quem? Como? Por quê? Né? E ainda enviou para o filho para sustentar o filho lá fora. Tá ficando difícil, né? Sustentar uma tese, alguma coisa. Mas o advogado, coitado, vai ter que dar os seus pulos lá. Vai ter que rebolar. Tá bem difícil. E tem mais aqui na primeira página: estímulo fiscal federal anula a eficácia da Selic elevada. Pois é. Após fórum, Indonésia também adere ao BRICS. E tem muito mais, tem o texto legenda aqui que fala de Estado e clubes unidos para promover o Rio no Mundial da FIFA nos Estados Unidos. E a gente tem... Cabe uma criticazinha aqui, rapidinho? Claro. Fique à vontade. Olha só, 1 milhão para cada clube do Rio que o Estado investiu, né, para levar o nome do Rio de Janeiro lá para fora.
Então, são 3 clubes que vão, né? Esse 1 milhão vai ser para investir ali nas sedes que os clubes vão ficar, para a torcida ir lá ver o jogo, para mostrar o Rio para o estrangeiro. Legal, mas 3 milhões poderia ter colocado em outra área, sabe? Eu não teria deixado isso com os clubes. Faz uma parceria, um apoio. Pô, clube, dá para levar o nosso nome, né? Já vai ter o telão lá e tal, mas enfim, o dinheiro através da Secretaria de Esporte tem tantos outros programas, né, para investir. Esses clubes têm dinheiro. Não, e a pra gente fazer vê isso, tanto jovem. né? Não é nada contra, não. Acho válida a iniciativa, mas assim, poderia ter investido nos jovens, exatamente. É o nosso dinheiro, né? Pois é. É Então, nosso assim, dinheiro. E esses dinheiro clubes público. têm dinheiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense, tem dinheiro, tá? E tem tanto jovem aí que quer competir e não consegue competir porque não tem a parte financeira, porque não tem dinheiro. Exatamente. Né? Investe neles ali, que às vezes vem um futuro aí, um cara excelente, por exemplo, no triatlon, dentre tantos outros esportes, né? Poderia ver ali a base, né? Mas, assim, nos clubes eu sou um pouquinho contra, tá? Pois é. Não vejo com bons olhos. E nesta edição do Correio da Manhã, a gente tem o Caderno Expo Rio Turismo, um caderno especial que você pode conferir nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos dar uma olhada e ver o que é destaque na página 12. Tô lá. Então, lá na página 12, a gente tem justamente que a Câmara aprovou a restrição de uso de banheiros públicos ao sexo biológico, isso deu o que falar, mas a gente tem uma reportagem completa lá no terceiro bloco. Falaremos mais. E aqui até diz, olha, o texto gerou a insatisfação de militantes da causa LGBTQIAPN+. Pois é, isso foi na sessão legislativa dessa semana e teve ali muita controvérsia entre os vereadores, né? O vereador que propôs, vocês estão vendo aqui, que é o Otávio Sampaio, mas acabou sendo aprovado em primeira discussão. Mas lá no nosso terceiro bloco, a gente traz a reportagem em vídeo completa para você. Tem muito mais na nossa página 12, aqui ainda fala ali nas Petropolitanas da audiência que apresentou o Panorama da Educação. Exatamente. Ontem o Jorge ainda falou aqui que assistiu, né, essa audiência pública, porque eles passam ao vivo pela TV Câmara, que assistiu à audiência pública e que a atual secretária ficou um pouquinho confusa, né? Ela tinha um dia, né, no cargo e estava meio desnorteada com os dados. Foi questionada se ela tinha lido, né? Feito uma leitura do relatório que estava sendo entregue e alguns vereadores a questionaram. A senhora está vendo os dados que está aqui? Está ciente no que a senhora está entregando? Porque não está condizente, não. Né? Merenda escolar, por exemplo, foi um ponto que deu o que falar e bater. Dinheiro insuficiente até o final do ano para a merenda escolar na cidade de Petrópolis. Entre outros itens, a estrutura escolar também. Tem a questão também do Liceu Municipal, que foi aberto em algum momento ali, né? As obras lá no Liceu Municipal também foram faladas nesse relatório ali, e também não condiz com o que está sendo apresentado. E, afinal de contas, o Liceu Municipal e as obras? Pois é, estão lá, né? Pois Só é. isso. Pois é. E é o que está no relatório. Lá estão as obras, mas e o custo, o restante todo? Pouco se dizia nesse relatório sobre isso. Né? E já está um tempão em obra, gente. Tem que colocar, tem que parar de pagar o aluguel, porque é dinheiro público. Gente, a gente sempre vai bater nessa tecla. É o meu dinheiro, o seu dinheiro. Aqui até diz que um dos destaques foi as obras no Liceu Municipal, mas que não saíram até agora, não ficaram prontas. Ah, mas é da administração passada, mas agora está na sua mão. Exatamente. Não tem que dar um destino. A administração passada está no passado. Já acabou, foi. Não adianta ficar jogando no colo. É o mesmo caso do INSS. Foi há 6 anos atrás que começou. Mas cabe agora a administração atual resolver o problema. Porque o cidadão não está pensando nisso. O que ficou de imagem foi: o governo tirou meu dinheiro. Ou o governo não fez a reforma do liceu. E qual é o atual governo?
É esse. Exatamente. Então é esse que tem que se virar, infelizmente. Exatamente. Não tem essa. O que fica para a população é essa mensagem. Não tem como se comunicar de outra forma. Nós vamos resolver o problema. Perfeitamente. Se nós vamos resolver o problema, tá tudo certo. Ou seja, o governo passado tirou as crianças lá do Não resolveu liceu, nada, não alugou resolveu, um prédio alugou milionário prédio lá. por muitos É. milhões para as crianças estudarem. Isso. Não deu Bom continuidade relembrar, às obras. Bom relembrar também. Não deu continuidade, exato. E agora, esse governo, até agora, não retomou as obras. 6 meses de governo. Tem que dar um destino para as Não obras, tem que fazer retomou e realocar ali as As crianças. obras do liceu, gente. Enquanto isso, nós pagando. petropolitanos, estamos pagando um aluguel caríssimo de um outro imóvel. Vamos falar da BR? Agora, Vamos, olha 040? só, gente. Uma carreta tombou na BR-040, próximo ali à entrada de Pedro do Rio pela rodovia, na manhã de quinta-feira. O veículo tombou na altura do quilômetro 51, mas não houve vítimas. De acordo com a Concer, concessionária que administra o trecho, não houve vítimas do tombamento. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 51. Ainda de acordo com a concessionária, a opção de retorno mais próxima no sentido Rio de Janeiro para Juiz de Fora é na altura do quilômetro 54. No sentido contrário, apenas no quilômetro 45. Imagens que circularam nas redes sociais mostram que o veículo fechou totalmente a entrada para o distrito de Pedro do Rio. Não há previsão de liberação do trecho. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para ocorrência. Não. Olha, esse ponto da BR-040 é outro ponto Complicado. problemático que de vez em quando tem uma carreta, um carro batido, algo tombado ali, porque é outro ponto problemático que a nova administradora vai ter que dar conta disso aí também, viu? Exatamente. Só para deixar claro aqui. Página 12, dá uma olhadinha no que na página 13, vamos dar uma olhadinha lá rapidamente Só ali, ou falar mais alguma coisa dois na 12? assuntos aqui na página 12, 2 assuntos importantes, olha só. Aqui a comissão lá da Câmara, que defende o Comitê Gestor do Parque Municipal, eles começaram, essa comissão começou os trabalhos. Então começaram na última semana os trabalhos da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização sobre eventos realizados em Petrópolis. O grupo está levantando informações sobre como são organizados no município esses eventos e vai oficiar a Prefeitura solicitando a retomada do Comitê Gestor do Parque Municipal, Ótimo. lá de Itaipava. E Excelente. essa comissão da Câmara também questionou o município sobre como está sendo feita a organização da Bauernfest, a maior festa do calendário anual aqui da cidade de Petrópolis. Então, tomara que realmente isso vá para frente. E tem muito mais aqui, esse também é destaque nas petropolitanas, querendo informações sobre a Bauer. E ali do lado, Petrópolis tem formação de graça, inédita em programação, com bolsas de até R$600. Então, para quem está sem rumo ainda na vida, é uma boa oportunidade. Vale a pena conferir, porque essa área tecnológica, né? A área tecnológica aqui em Petrópolis, É aquecida. não só aqui em Petrópolis é aquecida, mas é uma área que cada vez mais as empresas precisam. É aquecida mesmo, tem polo, né, tecnológico aqui. Lá na página 13 fala das agências do Correios. Aqui na Serra tem um projeto, claro, da agência dos Correios, né, do Correios Nacional, de fechar 16 agências. Das que podem fechar, Pedro do Rio e Posse aqui. E é Nossa. claro, são contra aí, né? A sociedade é contra esse fechamento nesses distritos, porque senão, e aí? Não vai ter agência lá? Como é que Pois vai é. ficar? Né? Mas pode ser fechada sim, de acordo com o Plano Nacional dos Correios, que é um plano já formalizado por eles. E Defesa Civil apresenta Plano Municipal de Prevenção a Incêndios Florestais de Terê. Lembra que tinha uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado e também do Ministério Público do Estado, tinha uma cobrança sobre esse plano. Agora foi apresentado esse plano contra incêndios florestais em Teresópolis. É bom ficar de olho também. Mas falando sobre as questões aqui do Estado, a Baía de Guanabara, um dos cartões postais, né, do Rio de Janeiro, não deixa de ser, deixou de receber cerca de 5 bilhões de litros de esgoto não tratado por mês. A mudança aí é um resultado da implementação dos
troncos coletores da Cidade Nova e de Manguinhos, obras realizadas pelo governo do estado por meio do programa ali de saneamento ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Antes dessas intervenções, os resíduos eram lançados sem qualquer tipo de tratamento nos canais do mangue, que desagam diretamente na baía. A ausência de coleta e tratamento de esgoto gerou por décadas sérios impactos ambientais e de saúde pública, como aumento da concentração de bactérias na água, tornando-a imprópria para banho, pesca e prejudicial à vida marinha. Na Cidade Nova foram instalados 4 quilômetros de troncos coletores, com capacidade para captar 700 litros de esgoto por segundo. Esse volume é direcionado para a estação de tratamento de esgoto Alegria, beneficiando diretamente cerca de 163 mil moradores dos bairros Cidade Nova, Centro, Catumbi, Rio Comprido, Estácio e Santa Teresa. Além de reduzir drasticamente o lançamento de esgoto na Bahia, as intervenções trazem impactos diretos na melhoria das condições sanitárias e ambientais, contribuindo para a redução de doenças de veiculação hídrica, como diarreia e hepatite A, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. As obras estão integradas ao plano de expansão do saneamento básico em diversas regiões do Rio de Janeiro. A região metropolitana, que ainda não é atendida pelo programa, receberá novas obras ainda este ano, contemplando 2 cidades com sistemas modernos de coleta e tratamento de esgoto. Muito bacana. E por falar em natureza, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o planejamento sustentável urbano foi pauta nos meios especializados. Isso porque fenômenos como das ilhas de calor têm gerado grandes impactos nas cidades, elevando as temperaturas em até 10 graus em certos locais. Vamos acompanhar agora uma reportagem com a participação de uma arquiteta e urbanista especializada neste assunto. No dia 5 de junho, data na qual é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, a arquiteta e urbanista mestra em ambiente construído, Nayara Vilela Costa, comenta sobre o impacto e a importância das áreas verdes nos ambientes urbanos. As áreas verdes têm uma contribuição significativa para promover o conforto no ambiente urbano. Ao mesmo tempo que elas diminuem as nossas temperaturas, também aumentam a umidade do nosso ar, proporcionando sombra e diminuindo efeitos negativos do adensamento urbano. A especialista explica que, conforme se aumenta a concentração populacional e a quantidade de edificações, alguns problemas podem surgir nas cidades, como, por exemplo, a formação das ilhas de calor, devido à concentração cada vez maior de pessoas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o fenômeno das ilhas de calor pode elevar em até 10 graus Celsius as temperaturas nos locais com grande concentração urbana na comparação com as regiões verdes. Os dados ainda apontam que, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, bairros com menos áreas arborizadas e com maior quantidade de concreto registraram recordes de calor nos últimos verões, agravando problemas de saúde pública e o aumento no consumo de energia. Existe inclusive uma metáfora que fala que as árvores são o nosso ar-condicionado urbano. Essas e outras são utilizadas por instituições como, por exemplo, a ONU Habitat, para enfatizar a necessidade da vegetação no meio urbano. A especialista ainda destaca que esse tema também está diretamente ligado à qualidade de vida da população. Esse tema é diretamente ligado ao nosso bem-estar como usuário, aumentando a biodiversidade da cidade, a resiliência climática, a qualidade do nosso ar e da nossa água, também melhorando nosso bem-estar físico e mental. Ainda de acordo com a profissional, é possível planejar as cidades de forma mais inteligente, com estratégias como o uso misto e adensamento equilibrado dos espaços urbanos, a inserção de microáreas e ruas verdes, além da arborização viária, com integração entre a infraestrutura urbana, participação comunitária e a gestão democrática do espaço. Vale ressaltar também que a presença da vegetação na cidade é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, tocando exatamente no objetivo número 13, que é a ação da mudança global do nosso clima. Aí. Pois é. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Pix automático vai beneficiar 60 milhões de pessoas sem cartão de crédito. Pois é. E você vai ver também que sedentarismo aumenta o número de casos de obesidade infantil. Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E nesta semana foi celebrado o Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil.
E o que chama atenção para um problema cada vez mais comum na infância, o sedentarismo. Com crianças passando mais tempo diante das telas e menos em movimento, os impactos na saúde física e emocional já são evidentes. Segundo os dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025, aproximadamente 1 a cada 3 brasileiros vive com obesidade e essa porcentagem tende a crescer nos próximos 5 anos. No país, cerca da metade da população adulta, entre 40% e 50%, não pratica atividade física na frequência e intensidade recomendadas. Professor de Educação Física e coordenador da Faculdade Estácio de Sá, André Fernandes, alerta que o estilo de vida sedentário tem contribuído diretamente para o aumento da obesidade entre os pequenos. Um dos fatores que leva a isso acontecer está diretamente relacionado ao uso excessivo das telas. Cada vez mais crianças ficam ligadas em telas de televisão, de celulares, de tablet e por aí vai. E cada vez mais elas fazem menos movimento. Segundo o professor, o sedentarismo afeta tanto o físico quanto o mental das crianças. Ele destaca também que doenças que afetavam os adultos têm afetado os menores. Isso impacta no seu desenvolvimento motor, na sua capacidade intelectual, além de uma série de outros fatores relacionados a doenças provocadas pelo sedentarismo. Doenças que eram comuns em adultos, cada vez mais têm aparecido em crianças. E para contornar essa realidade, o professor de Educação Física alerta que diversos hábitos têm que ser melhorados. É claro que para isso a gente tem que melhorar a alimentação delas, é claro que para isso a gente tem que estimular essas crianças à prática do exercício, sempre orientada por um profissional de educação física. Mas você pode ajudar muito, claro, tendo um bom hábito dentro da sua família. O estilo de vida familiar é um dos principais fatores que influenciam o comportamento sedentário das crianças. Quando os pais são sedentários, é natural que os filhos repitam esse padrão. Por outro lado, quando a família pratica atividades físicas e convida a criança a participar, o incentivo se torna mais eficaz. Segundo André, o segredo está em transformar o movimento em algo prazeroso e natural no dia a dia. Na hora de ir para uma praia, por exemplo, em vez de ficar sentado comendo, você procurar cada vez mais fazer uma caminhada, uma atividade, um esporte, seja na praia, na praça, no parque, em qualquer lugar. O importante é você começar a fazer das crianças mais ativas, brincando, se divertindo e, obviamente, tendo mais saúde. E olha só, vem aqui na 2 aqui falar um pouquinho de economia. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, disse que a nova modalidade de Pix, o Pix automático, beneficiará aí cerca de 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito. Segundo ele, 60 milhões de pessoas que hoje não têm o cartão de crédito vão poder ter acesso a uma série de serviços ou uma série de facilidades. Vamos conferir como é que vai ser. O Pix automático foi lançado na quarta-feira em São Paulo, durante o evento Conexão Pix. A nova ferramenta vai permitir o agendamento de despesas periódicas e recorrentes, como contas de luz, mensalidades escolares, academias e serviços por assinatura. Pelo cronograma oficial, no entanto, a ferramenta só estará disponível nos bancos a partir do dia 16 de junho, com pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras. Segundo o Banco Central, o Pix automático vai funcionar da seguinte forma: o pagador, ou seja, o cliente, fará a autorização do pagamento e vai definir regras, como o valor máximo de cada despesa. Nos dias anteriores a esse pagamento, a empresa deverá enviar a cobrança ao banco do cliente, que, por sua vez, fará o agendamento e notificará o pagador para que ele possa conferir, antes do dia do pagamento, se o valor cobrado está correto. O Pix automático será gratuito para a pessoa pagadora. O pagador deverá autorizar o pagamento da conta pelo Pix automático uma única vez. E os débitos serão quitados de forma automática na data programada. Essas autorizações poderão ser canceladas a qualquer momento pelo pagador. Além disso, o Banco Central informou que o cliente final deverá ser notificado sobre o pagamento cerca de 10 dias antes dele ser efetuado e poderá cancelar a operação até a meia-noite do dia anterior à data prevista para o pagamento. Para evitar golpes, o Banco Central publicou uma resolução que prevê que a autorização do Pix automático só seja concedida para empresas ativas há mais de 6 meses, cujo nome coincida com o cadastro da Receita Federal. Com essa modalidade de Pix automático, o Banco Central calcula que as empresas que receberão por essa modalidade de pagamento vão conseguir diminuir os custos de cobrança, pois essa operação independe de convênios bilaterais, como ocorre atualmente no débito em conta, e usa a infraestrutura criada para o funcionamento do Pix.
Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai falar sobre o último jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e nas competições internacionais. Começamos com o Botafogo, que venceu o Ceará em um jogo atrasado válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O Glorioso venceu por 3-2 dentro do Newton Santos. Os gols da partida foram marcados por Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas para o Botafogo, e Pedro Raul para o Ceará aplicou a lei do ex 2 vezes. Com o resultado, o Botafogo chegou a 18 pontos e na 6ª colocação da tabela do Brasileiro. E essa partida marcou a despedida do elenco do Brasil antes da viagem para o Super Mundial e também a despedida de Igor Jesus do Newton Santos. O atacante foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra e deve se transferir após a competição. Tolito, foi um resultado bem positivo para o Botafogo, conseguiu se despedir aqui do Campeonato Brasileiro bem, conseguiu, né? Teve ali um probleminha, fez um gol, depois tomou um empate, mas depois logo fez mais 2 e o Pedro Raul descontou mais uma vez no fim. Porém, o Botafogo foi bem superior nessa partida. A lei do ex não falha, né? Impressionante. Até com jogadores assim, um pouco mais desprovidos de habilidade que fazem gol, que é o caso do Pedro Raul, fez 2 gols ainda na partida. Exatamente, fez 2 gols no Botafogo agora, fez 2 gols no Vasco também. O Pedro Raul está aplicando bem a lei do ex nesse Campeonato Brasileiro. E a gente está falando em atacante, teve, né, a venda ali do Igor Jesus, que já se despediu oficialmente do Botafogo. Ele já fez post em rede social, já teve homenagem para ele nesse último jogo. E uma boa contratação para o Nottingham Forest lá da Inglaterra. Com certeza, um jogador novo que no Botafogo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Se for pegar números, não tem números tão expressivos. Se eu não me engano, são 54 jogos pelo Botafogo, sem contar o contra o Ceará, e 15 gols, que é um número muito baixo assim para um atacante, e um atacante do Botafogo ainda, são números bem mais ou menos. Mas assim, eu acho que é um jogador que tem muito a se desenvolver e não é um jogador que se destaca por fazer gol. Exatamente, ele tem uma importância muito grande com as movimentações dele, ele é um jogador bem interessante também e tem que levar em consideração que apesar dele ter esses 15 gols aí, o Botafogo ano passado ele tinha um time muito bem treinado, muito bem dividido. Exatamente, tinha o Savarino, o Luiz Henrique, que inclusive estava na despedida ontem, tinha o Almada, então os gols eram distribuídos, não era um atacante fazendo um monte de gol. Eram vários jogadores ali se distribuindo também as funções e uma ótima contratação do Nottingham Forest na minha visão. Atacante que, na minha visão, se desenvolvendo mais, tem inclusive futebol para participar do elenco da seleção brasileira. E a gente tem que lembrar também que o Nottingham Forest pegou um pacotão ali do Botafogo, se eu não me engano foi o Jair e o Cuiabano e o Igor Jesus que vão lá para o Nottingham Forest. Jogadores que com certeza vão fazer muita falta. Cuiabano um lateral muito promissor também. Exatamente, são 3 jogadores bem novos que eles têm muito a desenvolver ainda. O Igor Jesus já está oficializado, esses 2 ainda estão em fase de negociação, mas aparentemente eles realmente vão para lá. E Toledo, eu citei que o Igor Jesus tem essa cara de seleção brasileira e hoje é dia de jogo importante, dia de estreia de Carlo Ancelotti pelo Brasil. É isso, gente. Às 8 horas da noite desta quinta-feira, o Brasil visita o Equador no estádio monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, em jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias. O Brasil chega no jogo, é claro, precisando vencer para ficar ainda mais perto de garantir a vaga na Copa do Mundo de 2026, mas principalmente para começar o ciclo do italiano, no comando da Canarinha com o pé direito. Toledo, como é que estão suas expectativas para esse jogo? O Equador, assim, um adversário parece fraco, mas é um time que se desenvolveu muito bem nos últimos anos. Pode ser um pouco difícil, mas é claro, o favorito é a seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é favorito. O Brasil já seria favorito com qualquer técnico, e ainda com essa mudança, né, que é algo que a gente até vê bastante no futebol brasileiro, porque tem muita mudança de técnico. Normalmente, quando troca o treinador ali, tem aquele up também na moral dos jogadores, eles querem provar realmente que merecem estar ali. E na seleção brasileira tem que ser mais ainda, porque uma coisa é você estar no time e ser titular ou ser reserva. Na seleção brasileira você está jogando para ser convocado na próxima oportunidade. Então o Brasil realmente, eu acho que tem que fazer um ótimo jogo para vencer e convencer hoje. E nas prováveis escalações a gente já vê algumas novidades, inclusive o Alexandre, zagueiro do Lille, que a gente já elogiou ele aqui algumas vezes, está cotado para começar o jogo como titular
E assim, o Gerson também, do Flamengo. Gerson, o Andrei Santos, que era do Vasco, hoje em dia jogou a última temporada no Montpellier, no Strasbourg, mas é jogador do Chelsea. A gente também deve ter a estreia do Estevão como titular na seleção brasileira. É claro, o Rodrigo está de fora. O Rodrigo está de fora e o Rafinha está suspenso. Então, provavelmente a gente vai ter uma seleção brasileira bem mexida nessa partida de hoje. Mas a gente vai ver também Vinícius Júnior, que é um jogador que é tão importante para o nosso time do Brasil, que infelizmente nunca performou tão bem como ele performa no Real Madrid, com o técnico que ele performou melhor. Então a expectativa é que o Brasil como um todo vá melhor e esses jogadores, como eu acabei de citar, o Vinícius Júnior, consiga realmente performar o ótimo futebol que eles Isso aí, a expectativa é até do Brasil ter bastante variação tática, um negócio muito interessante, que nessa provável escalação que foi vazada, o Brasil consegue jogar num 4-3-3 clássico e também consegue, que foi a formação que o Ancelotti foi campeão da Champions pela penúltima vez, e consegue jogar também num 4-3-1-2, sem nenhum ponta, com um meio campo bem mais compacto e livre para atacar e para defender. Eu acho que essa questão da variação tática é importantíssima para a seleção brasileira, que é algo que o Brasil pecava bastante, inclusive. Era muita mesmice. Exatamente. Com o Tite, inclusive, na última Copa do Mundo de 2022, uma das questões foi justamente que o Brasil ficou muito previsível o que ia acontecer. Então, e algo que não sou eu que estou dizendo, mas que depois da eliminação na Copa, foi algo que foi muito comentado realmente, que o Brasil jogava bem, mas jogava bem de um jeito só. Então, essa questão de ter um jeito diferente de jogar pode ser muito benéfica aqui para o nosso futebol brasileiro, que está precisando convencer, né, Toledo? Desde a Copa do Mundo, desde a última Copa, não está conseguindo realmente jogar um bom futebol. Pode até ter ganhado um jogo ou outro, mas não está jogando bem. Almejo dizer que a seleção brasileira, desde que eu nasci, nunca me convenceu, infelizmente. Realmente a gente tem que ver como é que vai ser esse trabalho, porque está precisando de muito trabalho. E olha, gente, esse não é o único jogo que nós temos hoje pelas eliminatórias. Também às 8 horas da noite tem Paraguai e Uruguai, ambas seleções que têm 21 pontos e estão empatadas com o Brasil. E também às 10 horas da noite tem Chile e Argentina se enfrentando. A Argentina já está mais do que garantida na Copa com 31 pontos e o Chile, por outro lado, já está praticamente fora, tendo só 10. E completando a rodada das eliminatórias sul-americanas, a Colômbia recebe o Peru e a Venezuela recebe a Bolívia. Mas olha, estão rolando as eliminatórias por aqui, na Europa não é diferente. Exatamente, Toledo, está rolando as semifinais da Nations League e é algo que tem que realmente ficar de olho porque é impressionante. Lá só tem jogão. Exatamente, Portugal jogou contra a Alemanha, jogão. Exatamente, foi ontem, na quarta-feira, a gente teve a Alemanha saindo na frente do placar com o Wirtz, então os alemães realmente começaram ganhando o jogo, porém no segundo tempo a gente teve uma mudança nesse placar aí, Francisco Conceição marcou para Portugal e depois o Cristiano Ronaldo, no auge dos seus 40 anos, fez o gol da virada e não foi de pênalti para a seleção portuguesa que se classificou ali para a final da Liga das Nações desse ano. Cristiano Ronaldo mais uma vez sendo decisivo, como de sempre, né? Mas pela seleção ainda tem um gostinho ainda mais, porque por clubes ele não estava no Al Nassr, provavelmente vai sair, e a expectativa ainda não se sabe para onde que ele vai, ele está fazendo um charmezinho ali, não falou, mas pela seleção ele continua como um vinho. Exatamente, um jogador interminável, a gente pode dizer assim, porque tem muito jogador que ainda joga com 40 anos, mas são poucos que realmente jogam em alto nível e aquele negócio. A gente tem o Fábio aqui no Fluminense, que ele joga em alto nível, tem mais de 40 anos, se não me engano já está com 44, está catando muito. Porém ele joga muito no Fluminense, o Cristiano Ronaldo joga muito na seleção. E para você estar entre os 11 da sua seleção, é que você realmente está no nível acima e é com muito mérito que ele chega lá, com muito treinamento, porque é o jogador que você vê que visivelmente ele treina para estar lá. Ele não está lá só por talento, não, ele se esforça muito, porque o Cristiano Ronaldo é realmente um negócio impressionante. É um fenômeno do nosso futebol. É um robô. Exatamente, é o famoso robozão. Sim. E olha, gente, se a gente já teve a Alemanha e Portugal, a gente também vai ter Espanha e França se enfrentando em busca da outra vaga nessa final. Toledo, aí a gente já teve um outro jogão, que foi o Alemanha e Portugal, e esse daqui, diria que até a expectativa é melhor ainda. Porque além de França e Alemanha serem duas seleções, é a última campeã da Euro, e a França, que também já ganhou a Liga das Nações,
a gente tem que levar em consideração que é um duelo para o futuro também. A gente tem Doué e Yamal se enfrentando pela primeira vez ali e eu acho que vai ser um jogão. Isso aí, são, na minha visão, os dois melhores elencos assim, de seleções atualmente. E para o futuro também a gente pode tranquilamente falar que são as duas seleções mais promissoras. Teve esse jogo na última Euro, um jogão, e Yamal decidiu, postou no Instagram uma foto com um gol que ele fez em cima do Manhã, né, ali contra a França, um golaço fora da área. O Rabiot, que na época tinha falado, não ia se surpreender com o Yamal. O Yamal, nesse gol, ele dribla o Rabiot e chapa no canto, um golaço, e decidiu aquele jogo. A expectativa agora, acho que a Espanha classificar com a presença do Yamal. Eu diria que a expectativa realmente é que eu acho que não vou nem dizer qual é a expectativa não, porque eu não consigo opinar sobre esse jogo. Para mim é o tipo de jogo que a gente tem que aproveitar, porque são duas seleções muito fortes, tem ótimos jogadores atualmente, tem ótimos jogadores para o futuro. O Yamal tem 17 anos, o Doué tem 18. O Yamal a gente já falou dele tantas e tantas vezes aqui no nosso programa, no nosso quadro. Mas também a gente tem que considerar que o Doué acabou de decidir uma final de Champions, então é o jogo que a gente tem que aproveitar e tudo que acontecia, tá perfeito, porque é um jogão. Só quero dizer, dá medo da França, dá medo da Espanha, porque se a gente for bem, se o Ancelotti conseguir ir bem na Copa do Mundo, a gente muito provavelmente vai enfrentar um desses aí, então tem que dar esse medinho, a gente tem que ver como é que vai ser, porque mesmo a gente indo bem, a gente tem que considerar que tem outras seleções no mundo indo muito bem. Na minha visão, a Espanha é provável, na minha visão, cotado para ser campeão da próxima Copa, se tudo continuar assim, tem um tempinho ainda, tudo pode mudar, lesão pode mudar tudo, mas a Espanha, na minha visão, joga o melhor futebol entre as seleções, né, claro, do mundo hoje. Eu também acho, a gente foi campeã da Euro com muito mérito na última temporada e realmente um futebol muito bonito, são jogadores muito bons, são jogadores muito consistentes, esse é um ponto também importante para mim da seleção espanhola, que são muitos jogadores muito consistentes. Aí a gente teve, inclusive, na última Eurocopa, a situação de que o Rodri foi eleito o melhor jogador da Euro, mas tinha uns 3, 4 jogadores que podiam ter recebido o prêmio também, porque é uma seleção muito, muito forte. Isso aí, Hugo. E, gente, a gente já falou bastante, a gente poderia continuar falando aqui de futebol de seleção, porque é bom demais, apesar de a gente ficar sem ver nossos times do coração, que não é uma partezinha chata da data FIFA, mas a gente vê um futebol de alto nível e vê futebol de alto nível, né, pelo mundo todo. Pelo mundo todo eu já não sei, pelo mundo da todo. Europa acho que é mais garantido. Principalmente porque aqui, acho de que vez em quando tem uns jogos aqui. Sul-americano. Exatamente. Mas, gente, a gente vai encerrar agora nosso quadro de hoje. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Tá aí nossos craques da informação e você vai ver depois do intervalo que Arraiá do Sesc Nogueira em Petrópolis vai acontecer nos dias 7 e 8 de junho, ou seja, nesse fim de semana. Isso aí, a gente já volta aí com, claro, a nossa agenda cultural também. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, agora um assunto que deu o que falar em Petrópolis. Vem aqui mesmo na 2 aqui. A Câmara Municipal aprovou na última quarta-feira, em primeira votação, um projeto de lei que determina o uso de banheiros públicos de acordo com o sexo biológico da pessoa. A proposta é de autoria do vereador Otávio Sampaio e recebeu 10 votos favoráveis entre 15 parlamentares. Vamos conferir. De acordo com os defensores da medida, o objetivo é evitar que pessoas do sexo masculino tenham acesso aos banheiros femininos, alegando identidade de gênero diferente, o que, segundo eles, pode representar um risco à segurança em espaços coletivos. Cerca de 1% da população é trans, mas os outros 99% não são. Durante a sessão, o debate foi marcado por tensão. O presidente da Câmara, vereador Júnior Coruja, precisou suspender a reunião por 5 minutos após manifestações contrárias ao projeto. Me parece um pouco intolerante, né? Eu tentar falar aqui. Ficar em silêncio, por favor. Eu tentando falar no meu tempo, previsto no regimento, e aí o pessoal da tolerância vem aqui e tenta impedir a minha fala, tenta atrapalhar a minha fala. Em nenhum momento eu fiz isso com a fala da vereadora do PCdoB, mas tem que fazer comigo. E eu sou intolerante. Otávio Sampaio, autor do projeto, afirmou que a proposta atende a reclamações de cidadãos recebidas em gabinete. O meu gabinete foi procurado sobre esse assunto e quem quiser dar uma rota aqui dentro da própria Câmara e conversar com as mulheres sobre esse assunto, a maior parte das mulheres, tem pesquisa séria disso que a vereadora certamente conhece, se sente constrangida, com medo ou não se sente bem quando entra um homem no banheiro. Eu não vou entrar na discussão se o homem sente mulher, não se sente mulher, não se identifica com mulher. Não é o caso. Por outro lado, parlamentares da oposição manifestaram preocupação com o impacto da medida sobre a população transgênero. A vereadora Lívia Miranda criticou o projeto, alegando que ele reforça estigmas e contribui para a exclusão. Ser uma pessoa trans não é uma questão de um dia para o outro. Hoje eu acordei homem, hoje eu acordei mulher. Me identifico como homem, me identifico como mulher. Essa é uma questão de essência. Portanto, penso que cabe um pouco mais de aprofundamento sobre a identidade de gênero, e não é ideologia de gênero, nem venha dizer isso aqui nessa casa, porque não é disso que se trata. O texto estabelece que os banheiros de prédios públicos, escolas, empresas, indústrias, shows e eventos licenciados pela Prefeitura deverão ter o uso exclusivo da pessoa de acordo com o sexo biológico. Não será permitido o uso de outra forma, além dos 2 sexos tradicionalmente usados e reconhecidos biologicamente.
A vereadora Gilda Beatriz adiantou que pretende apresentar uma emenda ao projeto para incluir a obrigatoriedade de banheiros individuais de uso universal, como forma de contemplar diferentes públicos. É um tema sensível. Mas eu sou a favor que a gente tem que respeitar todo mundo. Infelizmente, o ser humano hoje está muito complicado. Então, vai correr o risco, como já aconteceu em banheiro de mulheres, que a pessoa finge ser um trans, mas é um homem. Isso acontece, pode acontecer. Então, eu suprimi aqui, por favor, o artigo 2, quando entra aqui, não haverá outra modalidade de uso de banheiro público na cidade. Não, tem que ter um banheiro para todos. Todos, quem quiser entrar, vai entrar no banheiro sem problema nenhum. Agora, eu fico muito preocupada atualmente com a condição que está o ser humano, a parte mental que está o ser humano, de pessoas que usam, às vezes, de vocês, que são trans, mas vão poder querer realmente usar um banheiro para ter um abuso de uma menor, de uma criança, não de vocês, de maneira nenhuma. O projeto também prevê sanções para quem descumprir a norma. A multa inicial será de 15 unidades fiscais de Petrópolis, o que equivale a R$ 2.775, subindo para 25, ou seja, R$ 4.625 em caso de reincidência. Estabelecimentos ou eventos que não se adequarem às regras poderão ter o alvará de funcionamento suspenso até regularização. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação, antes de seguir para a sanção ou veto do prefeito Ingo Rames. Os vereadores Carlos Roberto, Dudu, Gil Magno, Gilda Beatriz, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Marquinhos Almeida, Otávio Sampaio, Tiago Leite e Wesley Barreto votaram favoráveis ao projeto. Júlia Casamasso, Lívia Miranda e Tiago Damasceno votaram contra o projeto. E agora a gente fala de festa junina, Beleza, a gente está em já junho, tô pensando né? nas comidas, hein? Pois é, o Arraiá do Sesc Nogueira vem aí. Nos dias 7 e 8 de junho, o público vai se divertir com brincadeiras e barracas, com comidas típicas, quadrilhas e shows de forró. Os ingressos para o evento já estão à venda, custando até R$ 9,00. Baratinho, ó. Baratinho. A festa celebra a riqueza da cultura popular brasileira e as tradições nordestinas em um clima acolhedor para todas as idades. A festa começa às 3 da tarde, com atrações musicais ao som de sanfona e triângulo, celebrando ritmos como o coco e o baião. Entre as principais atrações do evento estão artistas como Raiz do Sana, Água de Cacimba, Trio Maluvido e a banda Os Improváveis. O público também pode participar de quadrilhas, visitar a Feira de Economia Criativa no local, assistir a apresentações sobre a história do Arraiá, entre outras atrações. O Sesc RJ vai realizar 37 arraiais em 12 cidades do estado. Durante o evento, será feita a coleta de doação de alimentos não perecíveis que serão encaminhados ao Mesa Brasil, o programa de combate à fome da instituição. As doações serão revertidas para entidades socioassistenciais de cada um dos municípios onde acontecerem os arraiais do Sesc. Começamos agora a nossa agenda cultural. Estamos nos aproximando do fim de semana e para aproveitarmos da melhor forma possível, eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades da nossa região de cobertura. Começa nesta sexta-feira em Petrópolis o Festival Fado em Cidades Históricas, no Palácio de Cristal. O evento segue até domingo e tem entrada gratuita. O festival celebra as influências portuguesas, africanas e dos povos originários, com muita história, gastronomia, poesia e shows musicais. Um dos destaques da festa é o show de Alceu Valência. Outros nomes também já foram divulgados, como a cantora portuguesa Caminho, a violonista Yamandu Costa. Nesta Semana do Meio Ambiente, uma atração especial traz educação ambiental e muito divertimento para as crianças. O show O Planeta e Suas Histórias, de autoria da escritora e musicista Valéria Cardoso, vai ser apresentado no dia 7 de junho no Shopping Vilarejo em Itaipava. A apresentação terá entrada franca e interpretação em Libras.
No próximo dia 7 de junho, Dia Municipal do Forró, Petrópolis recebe na Praça da Liberdade, de 1h da tarde às 10 horas da noite, a terceira edição do Festival Serra Forró. O evento é gratuito, aberto ao público e celebra o forró como patrimônio cultural e material nacional e municipal. Além das apresentações de música e praça de alimentação, o Serra Forró inova com um concurso de dança, que vai premiar os 3 primeiros colocados. O evento conta ainda com uma exposição em homenagem a Luiz Gonzaga. No sábado, o Teatro Imperial em Petrópolis vai receber o espetáculo Clássicos Cantados, com grandes clássicos infantis como A Pequena Sereia, Cinderela, Aladim. A apresentação é feita para que todos os espectadores se imaginem um mundo mágico dos clássicos. O evento será realizado às 3 horas da tarde e os ingressos você encontra no site Ingresso Digital. No mesmo dia, o Teatro Imperial recebe o musical Embalos de sábado à noite. Este espetáculo traz aos palcos as canções que marcaram toda uma época, com uma apresentação 100% cantada ao vivo. O musical conta também com uma projeção animada em 3D para aumentar ainda mais a imersão. A apresentação acontece no sábado às 8 horas da noite e os ingressos podem ser adquiridos através do site Ingresso Digital. O Hipershopping no Alto da Serra, em Petrópolis, realiza a tradicional festa junina no sábado, das 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. O evento conta com quadrilhas, comidas típicas e atrações para as crianças, como touro mecânico e cana elástica. Esse evento é gratuito também. Mais informações você encontra no Instagram, @hipershoppingpetrópolis. E o Cinemax traz uma programação especial. Traz 6 estreias, incluindo o live action Lilo Stitch, a animação australiana Memórias de um Caracol e o drama O Canadá, com Richard Gere. O esquema Fenício permanece em cartaz por mais uma semana. As exibições acontecem entre os dias 5 e 11 de junho, no Shopping Bauhaus, no centro de Petrópolis. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Aqui em Petrópolis, o dia na sexta-feira deve ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia nesta sexta-feira também será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. E à noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. O dia na sexta vai ser parecido com o de quinta, com termômetros variando entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. Já em Nova Friburgo, a sexta-feira será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. A sexta-feira em Três Rios vai seguir a tendência dos últimos dias, com temperaturas variando entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com muitas nuvens, mas sem chuva. Pessoal, terminando a nossa edição, claro, amanhã tem o nosso resumo da semana com as principais notícias e segunda-feira, 7h30, de volta aqui com muita informação, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.